Um pedido diferente. Ao sair da classe, fui informada que havia uma visita para mim e me aguardava no jardim em frente da escola. Ao aproximar-me do local, veio ao meu encontro uma moça extremamente agradável. Patrícia, sou Elisa. Gostaria de conversar com você. Oi, Elisa, como está? Sentemos aqui. Convidei-a e nos acomodamos num banco embaixo de uma frondosa árvore. Minha recém-conhecida falou de modo delicado. Patrícia, vim lhe pedir uma ajuda muito especial. Na casa do escritor me informaram que eu a acharia aqui. Antes, porém, fui procurá-la no centro espírita, em que disseram-me você se manifestava, e lá me decepcionei porque a manifestante não era você. Sorri compreendendo. Elisa, isso tem ocorrido. Gosto de centros espíritas, e muito mais ainda da doutrina, que já abraçara encarnada. Após meus estudos de reconhecimento do plano espiritual, só fui a alguns centros espíritas para conhecer e estudar. Não os tenho visitado mais. Quando vou à Terra, apenas vejo meus familiares, e quando dá, visito somente o centro espírita que meus familiares frequentam, para estar com eles e rever amigos. Isto porque optei por estudar e trabalhar com desencarnados em colônias. Pensei que você estivesse ditando mensagens por outros médiuns, falou Elisa. Tudo o que faço e que farei é com muito amor, repliquei. Não é meu trabalho desenvolver médiuns, pois é tarefa que exige muito preparo e paciência. Também não tenho como incumbência ser protetora de ninguém, nem escrevo por outros médiuns, a não ser por minha tia Vera. Isto porque nós duas nos preparamos durante anos, quando estávamos desencarnadas para esse trabalho. Reencarnamos e tivemos na vida física grande afinidade. Conseguia transmitir a ela o que pensava. Esse fato foi presenciado pelos familiares. Ao programar nosso trabalho, nós o executamos com dedicação, para que saia o melhor possível. Tenho recebido muitas manifestações de carinho por esses livros, e meu afeto por todos é sincero e profundo. Gostaria de estar por perto daqueles que desejam minha presença, mas é impossível, porque meu trabalho é nas colônias, e não tenho condições de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Eu, Patrícia, autora dos livros Violetas na Janela, Vivendo no Mundo dos Espíritos, A Casa do Escritor, e este, O Voo da Gaivota. Afirmo que não me manifestei e não tenho me manifestado em nenhum lugar ou centro espírita, nem por nenhum outro médium, seja pela psicografia ou pela psicofonia. Recomendo muita cautela a esse respeito, para que entendam bem o processo. Sugiro que leiam e meditem sobre o capítulo O Engano, do livro Aconteceu de Antônio Carlos. Você vai visitar muito seus pais? Comunica-se no centro espírita que eles frequentam? Estou com eles sempre que me é possível. Meus familiares e eu somos espíritos afins, unidos por um afeto puro e desinteressado. Na reunião que eles frequentam, não se valoriza o nome do comunicante, mas sim o bem que sua presença ou comunicação proporciona aos que estão presentes, sejam encarnados ou desencarnados. Quem organiza a parte espiritual é nosso grande amigo Arthur e seus colaboradores, que são uma quantidade enorme de Josés, Anas, Joaquins, Marias, Antônios e muitos outros nomes comuns, esquecidos dos homens, mas conhecidos de Deus. Meu pai nunca me invocou, nem dei comunicação de forma espontânea. Reconheço que nessas reuniões sou aprendiz e que meu pai encarnado sabe muito mais do que eu. E quando lá vou, o faço para escutar e aprender. Mas você veio pedir ajuda? De que se trata? Agora que trabalhamos neste livro, como sempre com muito carinho, vou só nos horários certos para ditar a tia Vera. Continuo a estudar e a lecionar nas colônias de estudo. Por opção, volto à Terra só para este trabalho. Sei que os trabalhadores da colônia Casa do Escritor têm atendido em seu nome inúmeras pessoas. Estou ciente também que ao pedirmos, nem sempre seremos atendidos por a quem fizemos as rogativas, pois muitas vezes são outros espíritos que nos socorrem. Entretanto, me foi permitido vir até você. Moro na colônia Perseverança. Trabalho como enfermeira em um dos hospitais, mas estou de licença para cuidar de um assunto particular. Porém, analisando bem o problema que quero resolver,
Compreendi que não tenho como fazê-lo sozinha. Conversei com o socorrista do umbral, e ele me informou que para esse tipo de trabalho seria aconselhável pedir ajuda a um centro espírita, a uma pessoa que possua preparo especializado para a tarefa. Ouvi surpresa ele me dizer que seu pai poderia me ajudar. Em vez de ir logo ao centro espírita onde ele trabalha, vim primeiro até você. Se considerar conveniente e me encaminhar a eles, o grupo do qual seu pai faz parte certamente me ajudará. Certamente, respondi rindo. O que não fazem os pais pelos filhos? Você pensou bem. Achando que me devia mais explicações, Elisa continuou a falar. Fui, quando encarnada, muito doente. Logo que desencarnei, socorreram-me. Recuperei-me rápido e gostei da nova vida e da colônia para onde fui levada. Era ainda jovem, 23 anos, e deixei na terra meus pais e 2 irmãos que muito me amam e que me ajudaram muito com suas orações. Estava contente, estudava e trabalhava. Foi então que algo começou a me inquietar, de vez que sentia grande necessidade de recordar minha encarnação anterior, por certo ligada a acontecimentos que talvez tivesse que solucionar. Por isso sentia muita vontade de lembrar. Fui então procurar ajuda no departamento próprio e pedi para recordar meu passado. Estudando meu pedido, o pessoal especializado me atendeu e pude recordar. Compreendi que minha preocupação era com um espírito a quem sou muito ligada, pois inquietava-me por ele, só que não sabia onde estava e quis encontrá-lo. Após algumas pesquisas, tomei conhecimento de que Walter está desencarnado e em um local do umbral. Sinto culpa por ele ter caído no erro e estou triste por ele estar lá. Elisa enxugou as lágrimas, aquietando-se por alguns segundos. Respeitei seu silêncio, aguardei e ela continuou. Walter está no umbral, numa fortaleza, e o chefe do local é muito perigoso. Ele pediu ajuda? Indaguei. Não tem condições para isso. Se tivesse pedido um socorrista, já o teria tirado de lá. Ele está muito iludido, completamente perturbado. Sofre, esquece do pai maior, e julga-se também esquecido. Socorrer alguém sem que ele queira é difícil, falei. É por isso que venho pedir para você me ajudar. Se o tirarmos de lá e o levarmos ao centro espírita para receber orientação, através de um médio de incorporação, ele irá querer o socorro, falou Elisa esperançosa. Elisa, porque Walter está perturbado. Resgate, Patrícia, mas também pelos tóxicos. Sei que é uma ajuda difícil. Drogados dão muito trabalho. Ainda mais os que não querem socorro, mas eu amo tanto. Seus olhos meigos encheram-se novamente de lágrimas. Sorri animando-a e pedi. Conte-me tudo. Sabendo onde Walter estava, fui à colônia, a que aquela região do umbral está vinculada. O umbral é separado, para melhor haver socorro, por regiões que estão vinculadas a uma colônia. Por exemplo, uma cidade de encarnados tem seu umbral, posto de socorro e colônia. As regiões como as cidades do umbral têm esses nomes, e essas designações são muito repetidas. Pedi a eles informações, inclusive por vídeos, para conhecer o local. A palavra vídeo foi usada apenas como identificação, para que o leitor tenha uma ideia aproximada do que seja o aparelho. Entristeci-me mais ainda. O local era horrível. Chama-se Túnel Negro e consiste numa construção que tem só um portão de entrada. O chefe desse lugar chama-se Natan, e juntamente com outros desencarnados afins, ou seja, um bando, fazem experiências com os toxicômanos desencarnados que vão lá. Muitos ali sofrem horrores. Indaguei os instrutores como faria para libertá-los de lá. E eles me disseram que no ambiente trevoso daquela espécie, seria necessário algum espírito ou espíritos que tivessem conhecimentos em manipular forças primárias. E o encarnado faria com mais facilidade, pois os desencarnados, mesmo sendo bons, teriam limitações, já que não mais possuem vibrações primárias. Vibrações ou energias primárias são materiais, as quais espíritos ligados à matéria possuem, e encarnados também, por terem um corpo físico. Espíritos bons e esclarecidos normalmente não as possuem, pois estão mais voltados para o plano espiritual, mas podem comandar os que as têm. Elisa se referiu a quem lhe deu informações, a ela e a mim, já contando com minha ajuda.
Para auxiliar espíritos trevosos, é necessário saber, e nós duas não havíamos aprendido. E quem manipula as forças primárias são os que já se libertaram dos condicionamentos do mundo físico, pois a natureza obedece às suas ordens. Também não bastaria só tirá-lo daquele lugar ruim, porque liberto, não se poderia trazê-lo para um socorro que não quer, por estar revoltado, abobalhado e perturbado. Não poderia deixá-lo vagando no umbral, porque seria novamente enturmado a seus afins, e talvez ficasse em condições piores, ou então cairia em outras armadilhas que só lhe trariam sofrimentos, e poderia também vagar entre os encarnados da sua mesma espécie, prejudicando-se mais. Para ajudá-lo a querer regenerar-se, aconselharam-me que teria que orientá-lo, fazendo com que entendesse que estava errado, mas no estado em que se encontra não irá me escutar. Tendo o choque da incorporação, receberá do médium e dos orientadores, encarnados e desencarnados, que sustentam a reunião, o equilíbrio de energias psíquicas de que necessita. Receberá mais, se o médium for equilibrado, e compreenderá seu estado desencarnado. Também recebendo uma boa orientação, pedirá por socorro e assim eu o ajudarei. A leitura desse livro continua no próximo vídeo.